Nunca pensei que minhas mãos, tão acostumadas a suturar vidas soviéticas, tocariam a pele daquele que arrancou a do meu próprio pai. A noite inteira ardeu como ferro frio sobre minha consciência. Enquanto escrevo, ouço o vento contra as tábuas do posto médico e cada rajada parece sussurrar seu nome. E o dele. Maldita guerra. O cheiro metálico de sangue impregnado no ar me acompanha há semanas. Mas hoje ele tem outro peso. Não é o odor da guerra, é o cheiro do pecado. Quando arrastei aquele soldado alemão para dentro, não sabia quem era, não sabia o que havia feito. Só sabia que era um ser humano prestes a morrer em minhas mãos. Se eu tivesse descoberto antes, se as cartas no bolso dele tivessem escorregado minutos mais cedo, talvez eu tivesse deixado que o sangue escorresse até o fim. Talvez. Mas o talvez é uma palavra fraca diante do dever. Cresci ouvindo meu pai dizer: "No campo, filha, o inimigo também sangra." E como sangrava? Hoje sei que as últimas frases que escrevo podem ser minhas últimas palavras. Sinto o posto ruindo ao longe, a artilharia se aproximando como um aviso final. E ainda assim, continuo escrevendo. Talvez porque este caderno seja a única testemunha capaz de entender o que fiz e o que me tornei. Se alguém encontrar estas páginas, que saiba, não estou pedindo perdão, nem oferecendo justificativas, apenas tentando registrar o instante exato em que meu ódio encontrou meu dever. E foi o dever que venceu. Sim, eu salvei o assassino de meu pai. E agora, só a morte poderá decidir se pagarei por isso. Escrevo estas linhas enquanto o céu, do lado de fora, desaba em cinzas. O amanhecer nunca foi tão pálido. Meu uniforme, endurecido pelo sangue seco, parece mais pesado hoje. Talvez por causa do que descobri. Talvez por causa do que fiz. Ainda posso ver o rosto dele, pálido, febril, sem consciência. O homem que destruiu a única coisa que eu tinha antes da guerra. Meu pai. Eu me pergunto se ele teria sobrevivido sem mim. Não por arrogância, mas porque a ferida era profunda, o sangue jorrava como rio livre e nenhuma outra enfermeira ousou tocá-lo. Era um alemão, o inimigo, o homem que representava tudo o que arrancou nossa paz. E mesmo assim, quando o vi ali, mais criança que soldado, meus dedos agiram antes do meu rancor. A vida é irônica. Meu pai morreu nas mãos de um estrangeiro e eu fui colocada diante da chance de deixar outro estrangeiro morrer. Mas quando vi o medalhão quebrado que ele carregava, exatamente igual ao que meu pai usava, percebi que esta guerra molda monstros em todas as frentes e que talvez estamos todos condenados a repetir pecados que nem são nossos. Por isso deixo esta carta, ou o que quer que estas páginas se tornem, como meu último fôlego de verdade. Se estas palavras forem um dia lidas, que sirvam para lembrar que até no inferno há decisões que queimam mais do que as bombas, e que, às vezes, salvar o inimigo é a única forma de não perder a si mesmo. Si quieres más relatos reales, fríos y humanos encontrados en los campos de batalla, suscríbete a Ecos de la Guerra. A madrugada começou com o som seco de tiros perdidos e o arrastar distante de botas na neve. No posto médico improvisado, cada ruído ecoava como uma sentença. Eu estava limpando as mesas metálicas, tentando ignorar o frio que cortava a pele, quando 2 soldados apareceram na porta carregando um corpo. Não vi o rosto dele de imediato, apenas o sangue. Muito sangue, escorrendo das bandagens improvisadas. "Mais um alemão!" murmurou um dos soldados, como se cuspisse a palavra. Joguei um olhar breve, tentando manter a neutralidade que a função exige, mas por dentro senti aquela velha mistura de raiva e medo. Eles largaram o corpo no chão sem cuidado, como se descartassem um animal abatido. A cabeça dele bateu na madeira com um som que ainda me dói lembrar. "Se quiser salvar, salva. Se não, deixa morrer", disseram antes de sair. A porta fechou, e o vento entrou por uma rachadura, levantando poeira e trazendo aquele cheiro metálico tão conhecido. Me agachei. O soldado estava semi-inconsciente, a respiração irregular, os olhos tremendo sob as pálpebras. Um garoto. Era isso que ele era. Um garoto.
as mãos magras, o peito arfando, o uniforme encharcado. O sangue dele tingia o piso, se infiltrando nos veios da madeira, como se tentasse deixar uma marca antes de desaparecer. Por um instante pensei em deixá-lo ali. Era o que todos esperavam. Era o que faria sentido. Mas quando toquei seu pescoço para verificar o pulso, senti a fragilidade. Quase não havia vida. E foi isso, aquela fraqueza que me paralisou. Eles também sangram, ecoou a voz do meu pai em algum canto da memória. Quantas vezes ele repetiu isso enquanto cuidávamos do pequeno pomar atrás de casa? Arrastei o corpo para a mesa. As botas do garoto raspavam no chão. O som ecoava como lixa em minha mente. Amarrei o torniquete com força, abri a farda, procurei a origem da hemorragia. Um estilhaço de artilharia havia rasgado a lateral do tórax. Se eu não tirar isso, você morre, murmurei, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir. O bisturi estava frio, minhas mãos tremiam, mas comecei. A carne abriu como um livro proibido. Quanto mais eu trabalhava, mais lembranças surgiam. Meu pai sendo levado pela patrulha, minha mãe gritando na porta, a fumaça subindo da aldeia depois que os alemães passaram. Não vi quem apertou o gatilho. Era apenas um vulto de uniforme cinza, mas a lembrança tomou forma enquanto eu suturava o garoto. O rosto dele, mesmo inconsciente, parecia o mesmo da minha memória distorcida. Mas isso era apenas raiva. Era apenas ódio procurando forma. Quando terminei a sutura, ele ainda respirava. Fraco, mas respirava. Limpei seu rosto, removi a sujeira e o sangue. Foi ali que notei o pequeno objeto pendurado em seu pescoço. Uma corrente fina, maltratada, quase escondida pela farda. Puxei devagar. Um medalhão. O mesmo modelo que meu pai usava. O mesmo formato. A mesma rachadura no canto, como se tivesse sido partido nas mesmas mãos. Senti o chão desaparecer. O ar ficou pesado. O mundo inteiro encolheu ao tamanho daquele medalhão. Meus dedos tremiam ao abri-lo. Dentro havia uma fotografia. Um homem sorrindo ao lado de um jovem, talvez o próprio soldado. Mas atrás, rabiscado à pressa, uma frase em alemão e um símbolo que eu conhecia muito bem. Era o símbolo da unidade que invadiu nossa aldeia, a unidade que matou meu pai. Meu estômago revirou. Segurei na beira da mesa para não cair. O soldado respirou fundo, talvez sentindo dor, talvez tentando voltar à consciência, e eu dei um passo para trás como se tivesse visto um fantasma. Salvei o assassino de meu pai. Salvei o homem que destruiu minha família. Minha cabeça queimava, o coração batia como tambores de bombardeio. Por que eu fiz isso? Por que minhas mãos não pararam? Não consegui continuar. Fechei o medalhão com força, e por um momento pensei em simplesmente arrancar as bandagens, desfazer o que fizera. Mas não consegui. A guerra já me tomou tantas partes que, ao que parece, não conseguiu tomar a última. Minha humanidade. E agora, ela dói. Dói como ferida aberta. Dói como traição a mim mesma. Foi ali, naquela mesa fria, que entendi que algumas decisões marcam mais do que cicatrizes. Passei a madrugada inteira sentada perto da mesa onde ele descansava, incapaz de afastar o peso esmagador daquela descoberta. Cada vez que meus olhos pousavam no medalhão, o ar parecia ficar mais denso, como se o próprio bunker respirasse minha culpa. A lâmpada pendurada tremulava com o vento, projetando sombras que se moviam como espectros. Espectros que pareciam carregar o rosto do meu pai. Lembro-me de quando ele voltou da fazenda no último inverno antes da guerra virar tudo do avesso. As mãos grosseiras, o cheiro de madeira e terra, o sorriso cansado, mas sempre presente. Ele dizia que o mundo era duro, mas que não devíamos permitir que a dureza entrasse no coração. Agora, olhando para o soldado alemão que eu havia salvado, sentia como se tivesse traído o último ensinamento dele. O garoto gemia de tempos em tempos, movia a cabeça, respirava de forma instável, mas viva. Viva. E isso era culpa minha. Segurei o diário entre os dedos com força suficiente para quase rasgar as páginas. Eu precisava escrever. Não para encontrar respostas,
mas para impedir que meus pensamentos me destruíssem antes que o inimigo o fizesse. O silêncio era insuportável. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pelas paredes. Uma das outras enfermeiras entrou na sala, trazendo uma bacia de água quente. Ela olhou para o soldado e franziu o senho. "Por que gastar forças com ele?" perguntou, sem disfarçar o desprezo. Eu não respondi. Apenas virei o rosto. Se ela soubesse quem ele era, talvez me denunciasse, talvez me atacasse, talvez me chamasse de traidora. Talvez eu merecesse cada uma dessas acusações. Mas minha voz simplesmente não saiu. Depois que ela se foi, aproximei-me do soldado novamente. Observei o peito dele subir e descer de forma lenta, dolorosa, e tentei imaginar como seria o rosto do meu pai se descobrisse o que eu fizera. A resposta me atravessou como lâmina. Ele não me condenaria. Ele diria que a morte de um inocente nunca consertou a perda de outro. Mas esse pensamento não aliviou nada, só piorou. Horas depois, ele despertou pela primeira vez. Seus olhos se abriram devagar, como se o mundo fosse luz demais para carregar. Quando tentou se mover, a dor o fez tossir sangue, e eu segurei seu ombro para que não rompesse os pontos. Ele me olhou, confuso, vulnerável, humano. Nada naquele olhar dizia assassino. E esse talvez fosse o pior tormento. Ele parecia só um menino tentando sobreviver ao inferno. "Donde estou?" murmurou a voz raspada. Eu não respondi de imediato. As palavras ficaram presas, tão presas que doeram. Parte de mim queria gritar, no mesmo chão em que você matou meu pai. Mas a outra parte, a que o salvou, me manteve em silêncio. "Está vivo", respondi por fim. Ele desviou o olhar para o teto, respirando com dificuldade, sem imaginar o abismo que nos separava. Quando tentei ajustar as bandagens, ele puxou meu pulso fraco, mas firme, e sussurrou: "Graças por salvar-me." Essas 3 palavras deveriam ter me provocado ódio. Deveriam ter me corroído por dentro. Mas o que senti foi algo ainda pior. Um nó na garganta, uma confusão tão profunda que me fez recuar como se tivesse sido atingida. Agradecimentos vindos do inimigo eram uma afronta. Agradecimentos vindos do assassino do meu pai eram tortura. Ele fechou os olhos novamente, exausto. Eu me afastei alguns passos, tentando recuperar o ar. Fui até o canto da sala e me apoiei na parede gelada. Lá fora, a guerra rugia. Lá dentro, uma guerra ainda maior crescia dentro de mim. Eu havia salvado um monstro, ou talvez um garoto transformado em monstro por ordens que ele nunca escolheu, mas o sangue do meu pai gritava em minha memória. Continuei observando-o até o fim do turno. A cada respiração dele, eu me perguntava se estava pronta para encarar o que viria depois. Sabia que, ao amanhecer, o comando viria buscar os prisioneiros feridos. Sabia que, quando descobrissem que eu o salvei, haveria perguntas. Perguntas que eu não poderia responder sem rasgar minha própria alma. Mas uma coisa era certa. Nada mudaria o fato de que, naquela noite, eu escolhi a vida do meu inimigo, em vez da memória do meu pai. Quando o amanhecer enfim rompeu a escuridão, o bunker parecia outro lugar. A luz cinzenta invadia pelas fendas das tábuas e tornava tudo ainda mais pálido, como se o mundo estivesse sendo drenado aos poucos. Eu já havia trocado as bandagens do soldado alemão 2 vezes. Sua febre oscilava, a respiração falhava, mas ele se mantinha ali, agarrado a uma vida que talvez nem desejasse mais. Aos poucos, outros feridos chegaram, e a rotina do inferno recomeçou. Costurei feridas, limpei sangue, ouvi pedidos desesperados que eu jamais conseguiria apagar da mente. Mas mesmo no meio daquele caos, meu olhar voltava sempre para a mesa onde ele repousava. Era como se um fio invisível me puxasse para lá. Um fio feito de raiva, dever e alguma coisa obscura que eu não queria nomear. Quando tive um momento de silêncio, voltei até ele. O medalhão ainda estava comigo, guardado no bolso interno do meu casaco, queimando como brasa contra minha pele. Eu não devolvi. Nem consegui me separar dele.
Era como se aquela pequena peça de metal fosse a única prova de que minha dor era real, de que meu pai existiu, de que eu não estava traindo sua memória por completo. O soldado abriu os olhos novamente. Pareciam mais lúcidos desta vez, mas também mais cansados. Ele me observou em silêncio por alguns segundos que pareceram intermináveis. Havia uma pergunta em seu olhar, uma súplica muda, talvez até medo. Finalmente ele murmurou: "Foi a morir aqui?" A voz dele era baixa, quase um sopro, como se estivesse pedindo permissão para desistir de lutar. Eu não respondi de imediato. Olhei para suas bandagens, para o tremor leve em seus dedos, para o suor frio que começava a escorrer pela lateral de seu rosto. Ele precisava de descanso, precisava de calma, mas, acima de tudo, precisava da verdade. "No lo sé", respondi. "Depende de tu cuerpo e de lo que pase allá afuera." Apontei para a porta, onde as explosões faziam o ar vibrar. Ele fechou os olhos novamente, como se minha resposta tivesse roubado suas últimas forças. Quando respirei fundo para me afastar, ele falou algo que me congelou. "Eu não queria matar a nadie." Senti meu estômago se contrair. A frase caiu sobre mim como neve pesada. O assassino do meu pai dizendo que não queria matar. Embora eu soubesse que muitos soldados repetiam isso como desculpa, havia algo no tom dele. Algo devastadoramente sincero. "Las órdenes. No te dejan elegir", continuou ele com um fio de voz. Fiquei paralisada. Essa frase, dita por quem carregava o sangue do meu pai nas mãos, explodiu dentro de mim. "E tu unidade?" perguntei, lutando para manter a voz firme. "Tu estavas em um pueblo soviético? Hace um ano?" Ele franciu o senho, lutando para lembrar. Então, por um breve instante, seu olhar se perdeu, como se encontrasse memórias que não queria ver. "Sí, um pueblo pequeno. Quemamos casas. Nos dijeron que havia partisanos." O ar sumiu dos meus pulmões. Cada palavra dele era um prego cravado em mim. Ele não percebeu minha reação. Estava perdido nas próprias lembranças. "Havia um homem que intentou proteger a sua família. No lo vi bien. Solo escuché el disparo. Después, todo se volvió humo." E ali estava. A confirmação. Cada célula do meu corpo pareceu gritar. A dor me atingiu com tanta força que precisei me apoiar na parede para não cair. Vê-lo reviver o momento em que meu pai morreu fez algo dentro de mim rachar de forma irreversível. Ele continuou falando, tremendo. "A vezes, creio que aún escuto a esa mulher gritando." Minha mãe gritando. O sangue pulsou em meus ouvidos como tambores de guerra. Senti vontade de gritar, de bater, de arrancar aquele medalhão do bolso e jogá-lo no rosto dele. Mas fiz o contrário. Dei um passo para trás. Outro. E outro. Eu precisava respirar. Precisava fugir da proximidade com aquele que transformou minha vida em ruínas. Saí do bunker por um instante, deixando o ar congelado queimar meus pulmões. Lá fora, o mundo era um campo de cinzas e silêncio interrompido por estrondos distantes. E foi ali, diante daquele cenário apocalíptico, que percebi algo que eu não queria admitir. Eu o odiava, mas não conseguia deixá-lo morrer. O ar frio do lado de fora me golpeou como um balde de água congelada. Respirei fundo, sentindo a dor expandir dentro do peito como se minhas costelas estivessem prestes a ceder. A neve que caía lentamente contrastava com o caos invisível que pulsava dentro de mim. Cada floco parecia mais quente do que a fúria que corria pelo meu sangue. O assassino do meu pai, deitado ali, vivo por causa das minhas mãos. Eu caminhei pelo lado de fora do bunker, passando pelas pilhas de caixas de suprimentos vazias, pelas lonas rasgadas pelas explosões e pelos corpos cobertos com mantas. A guerra virara tudo uma paisagem de silêncio morto. Vi um soldado nosso com o rosto coberto por lama, tremendo ao lado da fogueira. Seus olhos estavam tão perdidos quanto os meus.
Não tinha mais diferença entre nós e o inimigo. Todos já éramos apenas sombras sobrevivendo ao frio. Quando voltei para dentro, a luz da lamparina parecia mais fraca. O soldado alemão dormia, mas seu corpo tremia com uma febre que ameaçava romper o pouco equilíbrio que ainda tínhamos. Aproximei-me devagar. Ele respirava com dificuldade, a pele pálida, os lábios ressecados. Uma parte de mim queria que a morte o levasse logo e me poupasse da tortura. Outra parte, a parte que me condenava, o mantinha vivo com cada cuidado. Peguei um pano limpo, mergulhei na água e toquei sua testa. Ele gemeu inconsciente. A mão dele, fraca, moveu-se e tocou meu pulso por reflexo. Eu recuei como se tivesse encostado numa brasa. A lembrança do disparo que matou meu pai parecia ressoar dentro de mim como um trovão. Cada vez que eu o tocava, sentia que estava tocando o passado que me foi arrancado sem piedade. Mas não consegui ir embora. Sentei-me ao lado da mesa, pousei os cotovelos nos joelhos e deixei o rosto cair entre as mãos. Senti o cheiro de sangue seco em minhas unhas, de éter no ar, de fumaça distante. Fechei os olhos e vi meu pai novamente, sorrindo ao cortar madeira, rindo quando eu errava o nó do lenço, gritando meu nome no último momento antes de desaparecer sob o fogo inimigo. A dor me perfurou como faca. Por que... Assis esto? A voz veio baixa, quase quebrada. Levantei o rosto devagar. Ele estava acordado de novo, os olhos vidrados pela febre, mas atentos a mim. Engoli seco. Não tinha resposta. Não tinha uma explicação racional para nada do que eu estava fazendo. Ele respirava com dificuldade, mas insistiu. Pude sentir que me cuidabas, como se não fuera tu inimigo. Meu coração pulsou forte, como se tentasse fugir pela garganta. Eu não sabia como responder. Ele não sabia quem eu era, nem o que havia feito com minha família. Para ele, eu era só uma enfermeira soviética que decidiu salvá-lo apesar das ordens e da lógica. No todos merecem morir, murmurei, sabendo que não era a verdade completa. Mas era a única coisa que consegui dizer sem quebrar por dentro. Ele desviou o olhar por um momento, como se procurasse palavras dentro da própria dor. Depois voltou a me encarar. Sí, esse dano não foi por elección. Tinha medo. Aquelas palavras quase me destruíram. O medo. Sempre o medo guiando nossos passos, empurrando-nos para atos que nenhum de nós escolheria em tempos de paz. Meu pai morreu por causa do medo. Este garoto matou por medo. E agora eu o salvava por medo de perder o que ainda restava de humano em mim. Uma explosão próxima balançou as paredes do bunker. Poeira caiu do teto, e a lamparina tremeluziu. Corri para protegê-lo instintivamente, colocando o corpo entre ele e os estilhaços invisíveis. Quando percebi o que fiz, meu estômago virou. Eu o estava protegendo. Eu, filha do homem que ele matou, estava protegendo sua vida como se fosse parte do meu próprio sangue. E isso era insuportável. Ele percebeu meu gesto. Seus olhos se encheram de algo que não consegui definir. Culpa, gratidão, arrependimento, talvez tudo misturado. Eu virei o rosto, incapaz de encará-lo sem sentir a dor rasgar minhas entranhas. Porque naquele instante, admiti algo que me horrorizou. Salvar aquele homem não me fazia menos filha do meu pai. Talvez me tornasse exatamente aquilo que ele queria que eu fosse. Na manhã seguinte, o silêncio parecia mais ameaçador do que qualquer bombardeio. A frente estava estranhamente quieta, uma calmaria artificial que antecede algo terrível. Dentro do bunker, o ar estava pesado, quase imóvel. Eu me aproximei da mesa onde ele descansava. A febre diminuíra um pouco, mas o cansaço tomava cada traço de seu rosto. Ele parecia um fantasma preso ao corpo de um garoto que nunca deveria ter visto guerra alguma. Enquanto checava suas bandagens, percebi que seus olhos me observavam com uma lucidez silenciosa. Não era medo nem desconfiança. Era outra coisa. Uma tentativa de compreender por que eu, uma soviética,
Continuava cuidando do inimigo que tanto sofrimento causara ao meu povo, a mim. Senti o peso daquele olhar. Era como se ele estivesse tentando ler as sombras que carrego no fundo da alma. Poderias deixar-me morir, sussurrou. Sua voz era frágil, mas carregada de uma estranha serenidade. Seria mais fácil para ti. Engoli em seco. A frase dele atravessou minha pele como estilhaço. Sim, teria sido mais fácil. Tão simples. Bastaria não amarrar o torniquete, não estancar a hemorragia, não reconstruir a carne destruída pela explosão. Eu poderia ter deixado a guerra decidir, mas não deixei. Nunca deixo. Mesmo quando isso me destrói. Pero não lo hiciste, continuou. Por quê? Ele não sabia o nome do meu pai. Não sabia o rosto dele, nem o grito que ecoou pela aldeia quando a bala encontrou seu peito. Ele não sabia que a mulher diante dele carregava uma ferida que nunca cicatrizou. A pergunta dele abriu essa ferida mais uma vez, e senti como se meu coração estivesse sangrando junto com as lembranças. Porque se mueres, não cambia nada, respondi, sem olhar diretamente para ele. Ele respirou fundo, com dificuldade, e desviou o olhar para o teto. Tienes razão, murmurou. La muerte. No cambia el passado. Solo lo hace mais pesado. O bunker estremeceu com uma explosão distante, mas minha atenção estava presa às palavras dele. Ele falava com um peso que não combinava com sua idade. Um peso que apenas quem já carregou uma culpa enorme poderia compreender. Quero decir-te algo, disse ele, tentando se erguer um pouco. Eu o segurei para evitar que rompesse os pontos. Lo que passou em tua aldeia? Meu corpo congelou. O ar pareceu sumir. Ele continuou. Não sei se fui eu quem matou a esse homem. Todo era humo, miedo, órdenes gritadas. No vi su rostro. Solo escuché el disparo. Cada palavra dele caía sobre mim como chumbo. Era a confissão que eu temia, e ao mesmo tempo precisava ouvir. Pero se foi mi bala, continuou ele com os olhos marejados. Lo lamento. Aquelas duas palavras, lo lamento, atravessaram meu peito como faca afiada. Eu o encarei sem conseguir controlar a mistura de ódio e dor que queimava dentro de mim. Nunca imaginei que ouvir um pedido de perdão pudesse doer mais do que reviver o trauma em silêncio. Era como se ele estivesse arrancando algo de mim que nem eu sabia que ainda existia. Eu queria gritar, queria golpeá-lo, sacudi-lo, fazê-lo sentir ao menos uma fração da dor que carrego desde aquela noite em que vi minha aldeia em chamas. Mas quando abri a boca, nenhuma palavra saiu. Apenas respirei, fundo, tremendo, quase quebrada, porque ali, diante de mim, não estava um monstro. Estava um garoto soterrado pelas ordens de homens que nunca sujaram as mãos com o sangue que exigiam. Ele fechou os olhos exausto. Talvez não percebesse que sua confissão havia aberto um abismo dentro de mim. Talvez achasse que me havia aliviado, quando, na verdade, me atingira mais do que qualquer ferida física que já tratei. Parei ao lado da mesa e deixei a mão pairar sobre a dele, sem tocar. Meu pai jamais teria escolhido vingança. Ele teria escolhido humanidade. Esse pensamento me destruiu e me salvou ao mesmo tempo. Abaixei o olhar e me permiti sussurrar. Tão baixo que nem sei se ele ouviu. Ojalá. Nunca hubieras venido a mi tierra. Ele não respondeu. Adormeceu ali, com o rosto relaxado, vulnerável. Um inimigo que eu não sabia mais se odiava, ou se temia perdoar. E percebi que o perdão às vezes pesa mais que o ódio. E talvez seja justamente isso que a guerra mais destrói. A última noite antes da retirada foi a mais longa da minha vida. O vento uivava como um animal ferido, atravessando as frestas do bunker com um frio quase humano, como se a própria guerra respirasse ali dentro. Eu sabia que nossas tropas recuariam ao amanhecer, e que qualquer prisioneiro alemão deixado para trás seria executado pelos civis locais ou pelos reforços que chegariam depois. Ele não sobreviveria. E ainda assim,
Eu não sabia o que fazer. Permaneci sentada ao lado dele por horas. Observava sua respiração irregular, a pele ainda quente pela febre, o corpo tremendo em intervalos. A vida dele dependia de mim mais do que nunca. E isso me torturava. Porque ao mesmo tempo que eu me sentia responsável por mantê-lo vivo, uma parte de mim gritava que deixá-lo morrer não seria injusto. Seria poético. Seria o fim lógico de tudo. Mas meu pai nunca acreditou em poesia de sangue. A lamparina quase se apagou quando percebi um barulho vindo do corredor. Passos rápidos, apressados. Logo uma das enfermeiras entrou. "Vamos evacuar antes do amanhecer", avisou. "Qualquer soldado inimigo deve ser deixado. Ordem do comando." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Eu apenas assenti, tentando esconder o desespero que subia por minha garganta como fumaça. O tempo estava acabando. Quando ficamos sozinhos novamente, me aproximei do cot, sentindo o coração bater rápido demais. Toquei seu ombro com cuidado. Ele abriu os olhos confuso, lutando para entender o que acontecia. "Nos vamos", murmurei. "Lalínia, vá a cair." Ele demorou alguns segundos para assimilar. Então, com a voz mais fraca do que nunca, perguntou: "E... eu?" Não respondi. Não consegui. Minha garganta simplesmente se fechou. Ele tentou se erguer, mas a dor o derrubou novamente. Não quero morir aqui", sussurrou, com um medo tão cru que me cortou por dentro. O mesmo medo que vi nos olhos do meu pai naquela noite. O mesmo medo que vejo em todos que sangram nas minhas mãos. A guerra nos reduz a isso, seres implorando por segundos a mais, mesmo quando a vida parece uma ferida aberta. Peguei seu medalhão do bolso. Aquele peso pequeno, metálico, carregava mais história do que qualquer relatório militar. Por um instante, encostei-o na testa, como se pudesse ouvir meu pai através dele. Senti minhas mãos tremerem. Depois, coloquei a corrente de volta no pescoço dele. Ele me olhou como se tivesse recebido algo sagrado, mas não entendeu. "Estuio", disse, "e debes cargar com o que significa." Ele abriu a boca para falar, mas não saiu som. Lá fora, os caminhões começaram a ligar os motores. O barulho encheu o ar, avisando que nossa janela estava se fechando. Olhei para ele. Ele olhou para mim. E pela primeira vez desde que o encontrei naquela mesa, naquela madrugada, percebi algo devastador. Não havia mais ódio entre nós. Havia dor. Havia perda. Havia culpa. Havia duas vidas esmagadas por uma guerra que engole tudo, menos a consciência. Eu precisava tomar uma decisão. E ela me perseguiria pelo resto da minha vida. Curta ou longa, ninguém sabia. Respirei fundo, sentindo o ar frio cortar minha garganta. "Vou a ajudar-te", falei enfim. Ele parou de respirar por um segundo, surpreso. "Pero no puedo llevarte conmigo. Te matariam. E a mim também." O silêncio entre nós era tão pesado que parecia ter forma. Ele apenas fechou os olhos, aceitando. Abracei-o pelos ombros, ergui seu peso com cuidado e o levei até a porta dos fundos, onde o sol ainda não tocava a neve. Cada passo parecia um crime, cada movimento uma traição ao sangue do meu próprio pai. Mas o que é justiça quando todos já estamos mortos por dentro? Deixei-o encostado numa árvore, escondido pela sombra das ruínas. Pressionei sua mão contra o peito, tentando dizer tudo o que eu não conseguia colocar em palavras. "Corre, quando puedas", murmurei. Ele tentou falar, mas tossiu sangue. "Por que haces esto?", perguntou pela última vez. Meu coração se apertou. "Porque se te mato, me pierdo a mim mesma", respondi. Ele chorou em silêncio. Eu também. Depois, sem olhar para trás, me afastei. Cada passo era um adeus ao que restava da pessoa que fui antes da guerra. E quando os caminhões partiram, levando-me para longe, percebi que aquele perdão, involuntário, impossível, seria a ferida que jamais cicatrizaria. Se estas forem realmente minhas últimas linhas, que carreguem o peso de tudo o que tentei calar. A guerra levou meu pai,
levou minha aldeia, levou partes de mim que jamais recuperarei. Mas, ironicamente, foi ela também que me obrigou a encarar a pergunta que sempre evitamos: até onde vai nossa humanidade quando tudo ao redor pede vingança? Deixei o assassino de meu pai viver? E talvez isso seja meu maior pecado ou minha maior coragem. Enquanto escrevo, ouço os passos se aproximando pela neve. Não sei quem são. Pode ser nossa tropa, pode ser o inimigo, ou pode ser apenas o destino vindo cobrar sua dívida. Não importa. O que importa é que, por um instante, mesmo dentro deste inferno, senti algo que pensei ter morrido em mim. A capacidade de escolher não ser igual ao que me feriu. Não sei se meu pai me perdoaria, mas gosto de imaginar que seu sorriso ainda me alcança em algum lugar que a guerra não pode tocar. Se alguém encontrar este diário, saiba: não fui heroína, não fui mártir, não fui nada além de uma mulher tentando sobreviver ao impossível. Salvei um inimigo. Perdi a mim mesma. E talvez, em algum canto silencioso do mundo, tenha encontrado um resquício do que um dia fui. Se estas forem minhas últimas palavras, que elas sobrevivam mais do que eu.